gravar e compartilhar. Todo mundo está vendo o slide? Certo, beleza, Laura. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar hoje, né, sobre algumas considerações odontológicas, né, que a gente deveria ter e conhecer num paciente portador de diabetes, né? Então, assim, a gente vai ter que tomar algumas, como eu falei, tomar algumas decisões embasado principalmente de como esse paciente ele vai estar clinicamente, né, e dos exames de sangue que ele vai apresentar, tá bom? Então, como eu falei, hoje vai ser essa nossa conversa, da inter-relação entre diabetes e odontologia. Passou o slide. Então, vamos lá, né? Então, em 2017, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial com a idade entre 20 e 79 anos vive com diabetes, né? Então, assim, na população adulta, o que essa frase quer dizer? Que na população adulta, cerca de quase 10% das pessoas vão ser diabetes, né? Então, imagine que, tirando a clínica infantil da faculdade, né, vocês vão atender, né, desde a clínica 1 até agora a integrada 1 e daqui a pouco a integrada 2, a cada 10 pacientes, né, vocês atenderem, aproximadamente um deles vai ter diabetes. Então, assim, é uma probabilidade, é uma chance muito grande de a gente chegar e encontrar esse paciente na nossa clínica, né? Então, a gente tem que conhecer as condições mais prevalentes dele, né? O que a gente tem que solicitar para fazer um plano de cuidado com mais segurança nesse paciente diabético. Conversando ainda um pouco mais sobre epidemiologia, então aqui a gente tem uma tabela, né, que é das diretrizes de diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes do ano passado, né? Assim, quem quiser depois eu posso passar com essas diretrizes, né, alguns artigos para vocês, se quiserem dar uma estudada, depois falem comigo que eu mando para vocês, tá certo? Então vamos lá. A prevalência de diabetes, deixa eu pegar a canetinha aqui, eu gosto da aula rabiscando. Prevalência de diabetes mellitus em adultos de acordo com a escolaridade e a idade nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Então, vamos lá, vamos levar aqui, eu gosto dessa tabela na idade, né? Então, com o passar, então, assim, a diabetes, né, a gente vai ver já que ela tem vários tipos, né? Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, né? Diabetes secundária, alguma outra condição, por exemplo, uso crônico de corticoides, mas a maior prevalência de diabetes é da diabetes tipo 2, e a diabetes tipo 2 é uma doença crônica que normalmente vai aparecer depois do tempo. Então, é normal que a prevalência de diabetes na população mais jovem, né, então, assim, nos adultos jovens, no caso dessa tabela, seja mais baixa. Então, por exemplo, aqui, na idade entre 18 e 24 anos, uma prevalência de 0,8. Então, muito provavelmente nesse dado aqui, praticamente, talvez 99% dos pacientes têm diabetes mellitus do tipo 1, né? Porque é aquela diabetes, né, que é uma deficiência, né, na produção da insulina lá no pâncreas, né? Então, é alguma deficiência tanto na produção ou então de destruição das células betas, né, que tem um comprometimento do hormônio. Mas com o passar da idade, a gente está vendo aqui no gráfico que essa prevalência vai aumentar cada vez mais, né? Então, vamos botar um pouquinho mais lá para frente. Então, já na idade entre 45 e 54 anos, né, que na idade do professor Gabriel, a média é de 9,2, né, a prevalência. Então, Me ajude, cara, por favor. Né? Então, assim, a prevalência é muito alta, já começa a ficar alta. E passando a idade ainda mais, né? Então, de 55 a 64 anos, a prevalência já pula para 16. E acima de 65 anos é a prevalência de 23. Então, assim, a partir do momento que a gente está atendendo paciente mais idoso, a cada 4 pacientes que vocês colocarem na cadeira de idosos, um deles vai ser diabético. E cada vez mais a nossa população ela está ficando cada vez mais idosa, e a partir do momento que ela está ficando cada vez mais idosa, mais diabetes a gente vai encontrar, né? Então, assim, é até algo assim, é uma responsabilidade nossa, a gente conhece, de nós sendo profissionais de saúde e de atender pacientes
idosos, a gente tem que conhecer os pormenores da diabetes, tá certo, pessoal? Então, aqui, como eu comentei já na fala passada, né, a gente tem diversos tipos de diabetes, né? Então, assim, aqui, essa nossa conversa hoje, eu não vou querer bater bem assim, da fisiologia, da patologia da diabetes, não, assim, eu vou falar bem por cima, mas o que eu quero realmente me deter hoje é mais ao atendimento odontológico propriamente dito. Então, assim, não vou me deter muito nas classificações, mas só revisando, né, que a gente tem a diabetes do tipo 1, né? Então, ela vai ser ou por deficiência por destruição das células betas, né? Ou então a deficiência de insulina por natureza idiopática, né? Sem ser uma causa específica. A gente tem a diabetes do tipo 2, né? Que é essa, que é a mais comum, que é aquela que envolve mais paciente mais idoso, é um paciente que tem uma alimentação mais desregrada, um paciente que não se exercita, né? Então, esse é um paciente que ele tem uma perda progressiva da secreção de insulina. Ali, além disso, tem uma resistência periférica dos tecidos à ação da insulina. Então, ele tanto diminui a quantidade de produção de insulina, como os tecidos deles passam a ter resistência. Então, isso faz com que esse paciente desenvolva um quadro de aumento da concentração de glicose, das taxas de glicose no sangue, e esse aumento dessas taxas configura a diabetes propriamente dita. Temos a diabetes gestacional, né, que vai normalmente estar envolvido na gestação, normalmente a partir do 3º mês de gestação já pode estabelecer essa diabetes gestacional e alguns outros tipos de diabetes, né, como comentei, relacionada a doenças endócrinas, né, medicamentos como corticoides, secundários a infecções, enfim. Né, não é o nosso objetivo dissertar tanto sobre o tipo de diabetes hoje aqui, não. Então, vamos lá. Começando com algo que a gente tem que saber. Não basta só a gente ver, porque é algo que não vai estar só lá no parâmetro do exame de sangue. Porque às vezes a gente vai lá, pega um hemograma, aí você vê lá hemoglobina, e tem lá, o paciente está com 11 de hemoglobina. Aí você olha lá para o lado que falou de referência, né? Então, assim, você pode até não ter fixado os valores de referência de um hemograma, né, de um leucograma. Mas, a partir do momento da glicose de jejum, o valor de referência vai estar sempre lá, um normal, né? O valor normal é abaixo de 99. Então, não é todo laboratório que vai mandar para a gente, né, os outros valores de parâmetros. Então, assim, então aqui já é algo, a primeira coisa que a gente tem que já conhecer, né, são os valores de referência da glicemia em jejum, glicose de jejum. Então, se esse exame... Quer falar, Gabriel? Diegão, só para lembrar aqui também, que tu falou no slide passado, né, que infecções também poderiam aumentar a glicemia, né? Aham. Então, quando a gente coloca aqui, a gente vê que o valor do paciente está 126 miligramas, sei lá, 150, você sempre tem que associar com o exame clínico, né, Diego? Com certeza. Os sinais e sintomas clínicos do paciente. Por exemplo, quando vocês estiverem estagiando lá no IJF, em qualquer hospital, estiver fazendo uma residência futuramente, vocês vão lidar com muitos pacientes traumatizados, politraumatizados, entendeu? Então, no exame, quando você for avaliar o prontuário do paciente, vocês vão ver que lá nos exames complementares, na evolução do paciente, muitas vezes esse paciente, logo depois do trauma, vão estar com a glicemia muito lá em cima, certo? A hiperglicemia. E aí, é normal o aluno perguntar, professor, mas isso aqui o paciente está com diabetes, será? Aí é que tá. Se você tem que associar o clínico. Geralmente, com um politrauma, depois de um traumatismo, vai ter uma resposta chamada de resposta endócrina e metabólica ao trauma, certo? E é comum nesses pacientes que têm esses traumas, 2 dias depois, 3 dias depois, aumentar em muito a hiperglicemia nesses pacientes, tá? Então, sempre tentar associar esse exame complementar aí que o Diego falou com o exame clínico, beleza, pessoal? Massa, Gabriel, massa. Obrigado aí pela contribuição, né? Então, assim, realmente, vocês vão ver que a diabetes está muito relacionada com a presença de infecção. Então, assim, então isso até ser um parâmetro depois para a gente fazer a associação do controle da doença periodontal com a diabetes. Então, assim, às vezes o paciente, já antecipando um pouquinho que a gente vai conversar lá na frente, né, o paciente tem muita dificuldade de controlar a glicemia dele, porque ele está com uma infecção periodontal muito grave, né? E então fica essa retroalimentação, né? Essa resposta metabólica que o professor Gabriel comentou aí, impedir... E depois, se tu permitir, eu também tenho um caso aqui para te mostrar, de diabetes, paciente jovem, adulto jovem, com mobilidade em todos os dentes. Você até comentou, né, comigo esse caso, né,
cara de 30 e Depois, poucos quando tu anos, né? estiver mais na frente, mostra algum caso, aí eu mostro também esse caso aqui, eu compartilho a Tá tela, bom. viu? Show, show. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, quando vocês pegarem um exame de glicemia em jejum, se esse valor tiver entre 100 e 125, ele está no parâmetro desse paciente estar com pré-diabetes, né? Então, vai ser um momento que o médico clínico vai falar para esse paciente melhorar a dieta dele, fazer exercícios físicos, né? E se a glicemia der superior a 126, aí já vai começar a entrar no diagnóstico de diabetes. Deu 126 pela primeira vez, o médico vai mandar repetir. Então, se em dias diferentes esse paciente tiver um valor acima de 126, aí já seria um primeiro diagnóstico de diabetes, tá bom? Agora, sim, a gente está falando de glicemia em jejum, a gente tem um exame que ele é muito mais fidedigno, né, para a gente avaliar tanto o diagnóstico de diabetes e para a gente, né, a gente não vai dar esse diagnóstico, né, a gente vai avaliar o controle da diabetes, né, e esse exame é a hemoglobina glicada. Então, assim, a hemoglobina glicada era um exame que, por exemplo, na minha época, assim que eu me formei, eu fui trabalhar num município que não tinha glicado, nesse município só tinha hemoglobina de jejum, a glicose de jejum. Então, a gente tinha que tomar as decisões de acordo só com a glicose de jejum. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito tranquilo a gente ter acesso ao exame de hemoglobina glicada. E o fato dela ter um parâmetro bem mais longo, né, do controle da diabetes, é o mais seguro que a gente consegue utilizar, né? Então, assim, a hemoglobina, ela pode ser dividida na parte glicada e não glicada, né, que está aqui nessa figurinha, e a parte glicada, ela tem 3 frações, ela tem 3 pedacinhos. Então, esse exame, ele afere um dos pedacinhos dessa hemoglobina, né? É uma fração, né, que é a HbA1c, né? Então, é essa fração que o exame da hemoglobina glicada afere, né? E se vocês lembrarem lá da fisiologia, né? Eu acho que se a gente tiver aula de fisiologia com o professor Gabriel, mas o professor Gabriel dá essas aulas, né? A hemoglobina, ela tem uma vida útil, normalmente ela fica no organismo, né, circulando por em torno de até 120 dias. Né? Então, a partir do momento que a gente utiliza como parâmetro, né, um elemento figurado do sangue, que é a hemoglobina, que ela fica 120 dias viável no sangue, então a gente tem também um controle da diabetes, né, um controle de como está essa glicemia por 120 dias. Então, ela é Porque muito... os pacientes, né, Diego? Os Okay. pacientes, geralmente, diabetes tipo 2, são aqueles pacientes complicados, né? Eles querem ser atendidos de qualquer jeito. Então, sei lá, vou fazer um atendimento com vocês na clínica na próxima semana. Opa, vou passar aqui 3, 4 dias sem comer meu bolinho, sem comer meu pão, né? Exatamente. Para ver se a glicemia vai dar boa, se vai estar tranquilo, nos padrões normais. Só que quando você pede a hemoglobina glicada, que é nos últimos 3 meses, né? A evolução do paciente, a gente vê que está totalmente descontrolado o paciente, descompensado. Né? E às vezes o paciente ele tenta enrolar a gente, né? Assim, ele sabe que está desregrado, aí ele vai falar, vou fazer o exame para o doutor, vou fazer na sexta-feira. Ele fica a semana toda sem comer nenhum doce, aí faz na sexta-feira, a glicemia em jejum vai dar baixa, porque esse controle da quantidade de glicemia que eu tenho no sangue, ele consegue controlar com a insulina, ou então com a medicação, né? Com a antiglicemia anti-oral, mas ele não consegue enrolar, ele não consegue enrolar o exame da hemoglobina glicada, né? Então, assim, o paciente diabético é um paciente muito complicado, né? Imagina assim, quem que não gosta de doce, que está aqui na sala, que não gosta de comer doce? Doce, o açúcar é quase como uma droga, né? Um vício. Então, para você, se um dia eu desenvolver diabetes, eu estou ferrado, eu vou morrer cedo, porque eu sou totalmente dependente de doce. Eu prefiro, por exemplo, no almoço, para mim, eu comeria uma barra de chocolate do que uma coisa salgada. Então, assim, o paciente é difícil ele conseguir largar as coisas doces, tá certo, pessoal? Continuando, né? Então, aqui só para fechar a parte, né, do diagnóstico da diabetes, né? Então, assim, a gente falou dos parâmetros da hemoglobina, da glicemia em jejum, e qual seria o parâmetro para o diagnóstico de diabetes utilizando a hemoglobina glicada? Então, o parâmetro, pessoal, seria que se o paciente fizer a hemoglobina glicada, ele tiver um valor abaixo de 5,7, esse paciente ele é considerado sem diabetes. Se o exame der entre 5,7 e 6,5, esse paciente ele é considerado pré-diabético, né? Então aqui é onde o médico vai falar, ó,
Agora a gente ainda não vai entrar com medicação, mas você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que mudar a sua dieta, você vai ter que fazer com que essa glicemia baixe. Então, depois de alguns meses, né, o médico repete o exame. Se esse valor, esse exame continuar nessa região, ou então se o paciente já tiver uma taxa de hemoglobina glicada acima de 6,5, aí ele é considerado um paciente diabético, tá certo? Vamos dar continuidade aqui para a gente entrar já na parte da odonto, que é o que mais importa hoje para a gente. Então, só para a gente ter uma ideia rápida, né? Então, assim, a gente vai utilizar como parâmetro a glicada, né? Então, assim, quanto é que um paciente com hemoglobina glicada 6 ele teria na glicemia em jejum? Qual seria a glicemia estimada dele? Então, se o paciente ele tem uma glicada de 6, a estimada dele é de 126, tá certo? Então, por isso que entre 5,6 ali e 6,5 é considerado pré-diabetes, que faz uma relação com aquele o exame da glicemia em jejum que a gente falou há 2 slides atrás. Uma glicada de 7 é de 154, tá certo? E jogar lá para cima uma glicada de 12, né? Um paciente totalmente descompensado. A glicemia de praticamente 300, tá bom? Depois a gente vai ter alguns casos clínicos, a gente vai tentar relembrar essa correlação entre a glicada e a glicemia estimada. Aqui só para a gente ter noção, né, também das complicações, né, que a gente tem na diabetes, né? Então, se a gente lembra das aulas passadas lá de fisiologia, de patologia, que o paciente ele vai ter problema na visão, né, que a gente retinopatia, problema de rim, né, tem paciente que evolui para uma insuficiência renal crônica devido à diabetes, um não controle da diabetes, né, problema de neuropatia, né, então assim, pacientes que têm comprometimento, né, às vezes chega também a ter necessidade de amputações, né, então isso tudo vai variar de acordo com a glicemia em jejum também, né? Então, quanto mais alta a glicemia, a hemoglobina glicada, quanto mais alta a hemoglobina glicada tiver, maior vai ser o risco, né, de desenvolver essas complicações, né? Então, então vamos tentar entender rapidinho esse gráfico para a gente passar esse slide, né? Então, aqui na vertical é o risco relativo, né? Então, quanto mais alto for o valor na vertical, mais risco ele vai ter de ter alguma dessas condições. E aqui, na horizontal, é o valor da hemoglobina glicada, né? Então, a gente tem glicada de 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, quanto mais elevada for a hemoglobina glicada, maior vai ser o risco dele ter complicações, né? Então, vamos supor, se ele tiver com a glicada já de 11, ele já tem, entre 11 e 12, ele tem um risco altíssimo de quê? De ter problema de visão, de retinopatia. Se ele tiver uma glicada de 12, o rim dele, ó, tá começando a pedir arrego, né? Então, assim, sempre quanto maior for o valor de hemoglobina glicada, mais bomba vai ser o nosso paciente, mais comprometimento ele vai ter. Então, a partir daí, o que a gente espera? A gente sabe que pacientes com comprometimento sistêmico, né, eles não são... O paciente não vai ter só diabetes, né? Ele não vai ter só... Diegão, isso aí do rim, né, que ele vai ter uma nefropatia, né? Ah, Enquanto que lá nos glómerulos, né, nos glomérulos, né, tem muito microvasos, né, que tu colocou aqui, né, lesões microvasculares, né? Artéria aferente, aqueles capilares para filtração, tudo aquilo ali vai ser destruído no paciente diabético, né, se for descompensado. E aí, por isso que é comum, uma das principais causas do paciente diabético é justamente o que? A nefropatia, né? O paciente vai ter realmente uma insuficiência renal crônica. Pode desenvolver até para transplantes renais futuramente, né? Além da cegueira, né? Que é o glaucoma, né? exatamente. Realmente é um dos sintomas do paciente diabético, é o glaucoma. O paciente diabético descompensado. Vai lá, desculpa lá, atrapalhar. Nada, meu filho. Então, assim, é justamente isso que eu ia falar. Então, nunca o paciente vai ser só diabético, né? Então, se ele vai ser diabético e insuficiente renal, aí tu vai ter que lembrar daquelas aulas da professora Carol de insuficiência renal, né? Então, assim, ele vai ter, como é uma doença crônica que com o passar da idade, maior vai ser a probabilidade dela ter. Então, assim, o paciente ele vai ter ser diabético e hipertenso, né? Então, assim, sempre vai ser um combo, né, de alterações que a gente vai ter que conhecer. Então, como o professor Gabriel acabou de falar, né, a gente vai ter essas alterações vasculares, é uma das principais características, né, da diabetes, né? Então, e essas alterações vasculares, quanto maior for, o órgão tiver mais uma microcirculação, maior vai ser o comprometimento, né? Então, aí está aí a justificativa do
o professor Gabriel comentou da possível falha renal, porque o rim é todo em microcirculação, né? Então, essa diabetes vai favorecer que tenha um espessamento da parede dos vasos, vai favorecer que tenha uma probabilidade maior de formação de placas aterosas, né? Então, e isso, aumentar a parede do vaso, numa microcirculação, o vaso fecha, né? E a partir daí tem todo um comprometimento, tá certo? Então, além disso, ele vai ter um comprometimento também da imunidade, né? Então, o que acontece? A gente vai ter um comprometimento de leucócitos, né? Então, assim, tanto de função, né? Vai estar comprometida, né? E vai ter uma hiperativação dos polimorfos nucleares, né? Então, a partir do momento que eles estão hiperativados, o corpo passa a ter uma tolerância, e a partir do momento que a gente vai ter uma tolerância, o paciente ele vai também estar mais exposto à infecção, né? Então, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração quando a gente for estabelecer o nosso plano de cuidado no nosso paciente. Pessoal, já antecipando que essa reunião do Zoom tem 10 minutos para acabar. Assim que terminar, eu vou mandar no grupo dos meus estratificantes o link para dar reunião para a gente continuar, tá certo, pessoal? Então, algumas características que podem aparecer, não é que vai aparecer, todo paciente diabético tem isso. Não, não é. Mas pode ser encontrado em pacientes diabéticos, né? Então, assim, se for um paciente jovem, né? O paciente tem diabetes tipo 1 e com poucos anos de idade teve esse diagnóstico, então esse paciente ele pode ter hipoplasia e hipocalcificação do esmalte e também comprometer o osso alveolar. Ele vai ter um aumento da excreção de cálcio e de glicose na saliva, né? Então, a partir do momento que a gente tem mais glicose na saliva, poderia ter um aumento na concentração de bactérias, e esse aumento da concentração de bactérias poderia fazer um aumento no índice de cárie, tá certo? Vai ter um aumento na acidez, na viscosidade e diminuição do fluxo salivar, né? Então, assim, pode ter até um comprometimento de glândulas parótidas, né? Às vezes no paciente diabético, né? Então, isso faz com que, comprometendo a saliva, vai ser mais um fator para um possível aumento no índice de cárie nesses pacientes. Esse paciente ele pode ter xerostomia, né? Que a gente acabou de falar aqui em cima de diminuição do fluxo salivar. Ele pode se queixar de ardor da língua, eritema, né? Que é avermelhado, né? E distúrbios da gustação. O paciente pode até relatar que não está mais sentindo o gosto dos alimentos como ele sentia antes, tá certo? Então, assim, essas são algumas considerações que esse paciente pode apresentar. Não quer dizer que todos esses pacientes vão ter essas queixas, né? E, além disso, a gente vai ter uma modificação na microbiota oral justamente por isso, por ter uma alta concentração de glicose na saliva, nos fluidos salivares, né? Então, isso faz com que esse paciente ele possa apresentar uma infecção por cândida, pode ter uma quelite aqui desculpa, pessoal, aqui na actínica não. Aqui é quelite angular, tá certo, pessoal? Quelite angular. Então, essa quelite angular é justamente como o paciente tiver uma diminuição na dimensão vertical, né, vai começar a acumular saliva aqui no ângulo da boca, e a partir daí vai ter uma infecção fúngica e ter essa quelite angular, e, lógico, a questão dos focos infecciosos que a gente vai sempre comentar no paciente diabético. Então, vamos lá. Uma das coisas que estão mais estabelecidas na literatura, pessoal, é a questão da relação da doença periodontal, né? Então, a gente acabou de comentar, o professor Gabriel comentou da parte de infecção, né? E, fazendo uma relação com pacientes hospitalizados, pacientes politraumatizados, né? Então, agora trazendo essa questão da infecção para a doença periodontal, né? Então, o que normalmente acontece, né? Vai ter um aumento de glicose no fluido circular, né? Então lá no suco gengival, no fluido que tem lá, vai ter uma maior quantidade de glicose, e essa glicose vai fazer com que tenha um aumento na diversidade e na quantidade de micro-organismos naquela região, tá certo? Então, a partir do momento que a gente tem mais bactérias no suco gengival, devido ao aumento da concentração de glicose do fluido, o que a gente vai ter? Vai ter um aumento na inflamação, né? E a gente vai ter diversos fatores, né? Inflamatórios, citocinas, né? Lá na região, e isso vai gerar o quê? Vai fazer com que essa infecção, essa inflamação atue nos tecidos periodontais. E esse aumento desses fatores de inflamação vai fazer com que tenha uma extensa destruição de tecido mole e de tecido ósseo
que dá suporte aos dentes, né? Então, essa é a justificativa, né, do aumento, né, da severidade da doença periodontal nos pacientes que são diabéticos mais lemes, pessoal. Sempre esse diabético descompensado. Se o pobre pacientezinho for diabético, toma a medicação bem direitinho, faz exercício físico, se alimenta bem, e a glicose dele está controlada, ele não vai ter isso não, né? Porque às vezes a gente acha, o paciente é diabético, você acha que ele vai ter a doença periodontal toda comprometida. Não, é se ele realmente tiver descompensado, tá bom? Então, um caso clínico só para a gente ilustrar, né? Então, assim, esse é um caso que a gente pegou na época lá, né? Quando a gente fazia mestrado na UFC, então, 2005, 2006. Mas ó, olha o comprometimento ósseo desse paciente. Já a gente vai ter a radiografia para ver isso. Mas vejam, por exemplo, esse central aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é por isso, tá certo? Tá drenando secreção purulenta pelo sulco gengival, né? Então, olha aqui todos os pacientes, aqui, o comprometimento da perca de tecido periodontal, né? Então, a gente vê, esse paciente, eu tinha um vídeo, mas eu perdi o vídeo de como esse dente estava. Vejam isso, né? Então, assim, esse central, ele estava muito mole, né? Ele estava com muita mobilidade em grau 3, né? Se tivesse mais de que 3 no grau, seria a mobilidade desse dente. Olha a quantidade, né, de cálculo. Lembra que eu falei uns 4 slides atrás que pode ter um aumento na concentração também de cálcio, então, na saliva. Então, esse aumento da concentração de cálcio na saliva também propicia um aumento, né, um possível aumento de cálculos, né, nesses pacientes diabéticos. Aqui a região mais posterior inferior, posterior superior, e acho que agora vai ter as radiografias. Pronto. Então, pessoal, vocês são acostumados com as nossas radiografias digitais, bonitinhas, né? Mas aqui as nossas radiografias nós tínhamos, aqui tá boa, né, professor Gabriel? Lá na época, quando a gente tinha panorâmica para fazer na UFC, né? Porque normalmente panorâmica estava quebrado, não era, Gabriel? Mas quando a gente tinha, era essa imagem que a gente tinha, né? E aqui essa imagem ainda está trabalhada um pouquinho no PowerPoint para melhorar um pouco, mas olhem, né, o grau de destruição horizontal, né, periodontal nesse paciente. Já, pessoal, eu já estou antecipando que esse paciente está descompensado, mas já a gente vai ver o grau de descompensação desse paciente. Olhem aquele central, né, que estava com secreção purulenta, tá, né, tá suspenso. Olha para posterior, né? Como é que esse dente está na boca ainda, né, pessoal? Não dá para a gente entender. Aquela região inferior, né, que tinha um cálculo bem grande, né? Então, se você fizer uma raspagem ali, o dente, você faz a exodontia. Esse paciente é tipo 1, né? Tipo 2, né? Tipo 2, né? 2. Diabetes tipo 2, né? 2. Né? Eu já vou mostrar como é que tá a glicada dele. Pronto, tá aí, ó. A gente tem aqui, ó, glicemia em jejum dele. 471. E olha a glicada, 13,9, meu povo. Ele tinha algum sintoma de, sei lá, perda de Não peso? tinha. Nada? Nada, por que parece, Gabriel. Possível. Né? Então, assim, mas então, esse paciente, galera, pra gente é uma bomba relógio. Né? Então, aí a gente vai chegar naquela discussão que algumas pessoas têm, né? Então, o paciente diabético, a gente tem que compensar ele para fazer o atendimento odontológico. O que é compensar? A gente tem que mandar ele para o médico melhorar as taxas glicêmicas dele, para ele conseguir fazer o tratamento. Pessoal, às vezes a gente não pode esperar, não pode se dar o luxo disso não, né? Então, assim, um paciente desse, né, desse caso clínico, né, então, o professor Gabriel explicou muito bem a importância da infecção para a manutenção das taxas glicêmicas altas. Né? Então, assim, esse é um paciente pacientes como esse, a partir do momento que você faz o tratamento periodontal, pessoal, eles removem todos os focos infecciosos, né? Faz raspagem supra, sub, né? Orienta técnica de escovação. Esse paciente, mais cedo ou mais tarde, ele consegue diminuir essas taxas de hemoglobina glicada e de glicemia em jejum, porque há uma retroalimentação do alto nível de infecção com a alto nível de glicose. Então, assim, ele não consegue, a partir do momento que tem essa infecção persistente, a glicemia vai continuar alta, mesmo ele tomando a medicação e ele melhorando hábitos alimentares ou
o exercício. Pessoal, então já antecipando, daqui a menos de um minuto essa reunião vai cair e eu vou colocar o link para vocês. Por favor, compartilhem, galera, lá no meu grupo. Já manda, Diegão, já sai, já manda. Já tô saindo aqui. Obrigado, Gabriel. Você que manda, Gabriel. Você sempre manda, você é o cara. Vamos lá, blá, 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 blá. Cadê? Vamos sair, end meeting. Abraços, tchau.